E aí, pessoal, beleza? Na ideia de hoje que eu vou trocar com vocês será sobre a ordem Orthoptera, apresentando este gafanhoto, que está escalando uma Esquiflera arborícola, planta da família Araliacea, popularmente conhecida como Queflera ou Queflera pequena. Orthoptera. Do grego, orthos significa reto, plano, e ptera significa asas, ou seja, asas retas ou asas planas. A ordem Orthoptera é classificada por duas subordens, sendo a Caelífera e a Encífera. Na subordem Caelífera, temos os gafanhotos, como este cientificamente conhecido como Chileus discoideus, da família Romaleidae, subfamília Romaleini, e as taquarinhas, ou também chamados de mané magro, entre outros nomes populares, e para a ciência conhecido como Tetanorhynchus punctatus, da família Proscopidae. Esses insetos apresentam antenas curtas em relação ao corpo e tímpanos, quando presentes, ficam localizados lateralmente, no primeiro par de pernas, que são as tíbias anteriores. Já a subordem Encífera compreende as esperanças, como esta esperança verde, da família Tetigonidae, os grilos, como este Grilus assimilis, da família Grylidae, e as paquinhas, como esta Scapteriscus borelli, da família Grylotalpidae. Diferente dos indivíduos de Caelífera, os representantes da subordem Encífera possuem antenas mais longas em relação ao corpo. A cabeça deste inseto é do tipo prognata, ou seja, em formato vertical em relação ao corpo. O terceiro par de pernas é chamado de fêmur, que é dilatado e adaptado para o salto. E estes animais saltam quando se sentem incomodados. E o salto ocorre principalmente devido a vibrações no substrato. Eles possuem dois pares de asas, sendo que o primeiro par é do tipo tegímina, com funções de produção de som e alteração de sua ressonância, e também de proteção para o segundo par de asas. Já o segundo par de asas é do tipo membranoso, com função para o voo. Possui um aparelho bucal do tipo mastigador, com peças bucais projetadas para baixo. É uma espécie fitofaga, ou seja, se alimenta apenas de matéria vegetal, como a maioria das espécies. Porém, alguns ortopteros são predadores de outros insetos, exemplos como este Carnivorus catide, representante da subfamília Listroselenidae, família Tetigonidae. Outras espécies se alimentam de matéria orgânica, em decomposição, como fezes de morcegos ou de fungos, como fazem várias espécies de grilos, que pertencem à família Phalangopsidae e popularmente são conhecidos como grilo-aranha ou grilo de cavernas. Os olhos desses insetos são de tamanho médio a grande e muito reduzidos em espécies que vivem em cavernas, tocas ou em formigueiros e cupinzeiros. Os ortopteros são cosmopolitas, ou seja, ocorrem em todas as partes do mundo, porém são mais abundantes em regiões tropicais e subtropicais, mas também ocorrem em habitats frios, de grande altitude ou de latitudes altas, e só ficam ausentes nas regiões polares, como no Polo Norte e no Polo Sul. A maioria das espécies conseguem emitir sons, principalmente no período noturno, e essa emissão de sons serve para atrair indivíduos do sexo oposto. A reprodução geralmente é sexuada e a maior parte das espécies é ovípara, embora existam espécies partenogenéticas, no qual as fêmeas conseguem se autofecundar, no caso de existirem poucos ou nenhum macho na espécie. O desenvolvimento acontece por hemimetabolia, que é uma metamorfose incompleta, e ocorre em três fases distintas, sendo o ovo, a ninfa, que é uma forma jovem, um pouco diferente do inseto adulto, no qual ainda não tem órgãos sexuais desenvolvidos e não possuem asas, e a terceira e última fase, que é o ímago, ou forma adulta, no qual já apresenta órgãos sexuais desenvolvidos e asas. Já os principais predadores dos ortopteros são
aves, pequenos mamíferos, aranhas, himenópteros como vespas, formigas e abelhas, parasitas externos como ácaros, parasitas internos como nematódios, larvas de dípteros, principalmente da família Tachinide, e bactérias. A conservação da ordem Orthoptera tem constituído um campo relativamente novo, e estes estudos têm sido apontados como um desafio, sendo tão necessários quanto os estudos para controle e erradicação de pragas. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, dê o seu like, deixe comentários, compartilhem com os amigos. Até a próxima ideia, valeu!